Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa reflexão interessante que nos chegou. Vem de um sermão que pega na história do rei Davi e a Arca da Aliança, aquele símbolo bem central da presença divina. Exato. E é uma narrativa muito rica, não é? O ponto central é essa decisão do Davi de trazer a arca de volta, colocá-la no centro. Algo que Saúl, o rei anterior, tinha, digamos, deixado de lado. Certo, Mas a questão que o sermão levanta é: como é que se faz isso? Como se busca essa presença? Basta a boa intenção? é uma ótima pergunta para começar. E a história conta que a primeira tentativa do Davi, embora, pronto, cheia de entusiasmo, acabou mal. Ele mandou fazer um carro novo para transportar a arca. Como é que o sermão interpreta isso, esse carro novo? Olha, nessa leitura, o carro novo é visto como um símbolo dos nossos métodos, das inovações humanas, talvez rituais muito elaborados ou, sei lá, tecnologias que tentam facilitar ou até produzir a experiência espiritual, mas que no fundo ignoram a orientação específica que já existia para algo tão sagrado. Certo, ignora o manual, digamos assim. E as consequências foram, bem, desastrosas na história bíblica. Precisamente, os bois que puxavam o carro tropeçaram e Uzá, num gesto talvez instintivo de proteção, estendeu a mão para segurar a arca. Algo proibido. Exatamente, proibido. A interpretação é que só os levitas designados podiam manusear a arca e da forma correta. A Bíblia diz que ele morreu ali, na hora. Isso gerou um medo enorme em Davi. Imagino. Fez com que ele questionasse: como é que eu posso ter esta presença tão perto de mim? Mas aí acontece uma coisa curiosa, né? A arca não volta para o sítio original, fica retida. Sim, fica temporariamente na casa de um homem, Obed-Edom, por uns 3 meses. E o texto diz que a casa dele foi imensamente abençoada nesse período. Uhum. O sermão usa isso para sugerir que a presença divina, quando é acolhida com reverência, mesmo que de forma inesperada, traz bênção. Só que Davi percebeu, claro, que aquela bênção não era só para uma família, era para toda a nação. Faz sentido. Então, o que é que mudou na segunda tentativa? Ele deve ter aprendido alguma coisa com o erro. Aprendeu sim. E a chave, segundo esta interpretação do sermão, foi voltar às Escrituras, ao tal manual. Davi foi pesquisar e descobriu como devia ser feito. A arca tinha de ser carregada nos ombros dos levitas, Ah, carregada por pessoas. por pessoas consagradas para isso, usando aquelas varas específicas que passavam pelas argolas da arca. A leitura simbólica aqui é muito forte. A presença divina é carregada por vidas dedicadas, separadas. Não por invenções humanas, por mais novas ou eficientes que pareçam. Não por carros novos. Exato, não por carros novos. E dessa vez funcionou. A chegada a Jerusalém foi, pelo que se lê, uma festa enorme, com música, dança, sacrifícios e o próprio Davi a celebrar de forma muito exuberante, vestido de forma simples. Sim, uma alegria genuína e talvez para alguns pouco contida para um rei. E parece que nem toda a gente apreciou essa espontaneidade. É verdade. Mical, que era esposa de Davi e filha de Saul, viu tudo da janela. E a narrativa diz que ela desprezou Davi no coração dela. Achou aquela forma de adoração indigna da realeza. Uhum. Que contraste. Sim, o sermão destaca bem isso. Davi, humilde, focado na presença de Deus. E Mical, crítica, distante, talvez mais preocupada com o protocolo, com a imagem. E a resposta do Davi para ela é direta, não é? Ele diz que a alegria dele era perante o Senhor. E depois há uma consequência para Mical, que o sermão interpreta de forma simbólica. Sim, o texto bíblico termina essa parte dizendo que Mical não teve filhos até ao dia da sua morte. O sermão pega nisso e interpreta como um símbolo de esterilidade espiritual, uma incapacidade de gerar fruto, de gerar vida espiritual. Seria a consequência, nesta leitura, para quem critica ou menospreza a adoração genuína, talvez por estar preso a formalismos ou orgulho. Portanto, a grande lição que se tira daqui, segundo essa fonte, é que nesta busca pelo divino, o como se faz, a forma, a obediência a certos princípios de consagração pode ser tão ou mais importante que a intenção inicial ou a nossa criatividade nos métodos. Precisamente, a interpretação sugere isso mesmo. A forma importa.
A presença divina nesta visão não seria atraída por luzes, sons ou rituais por si só, mas responderia a corações que estão consagrados, humildes e que procuram seguir os princípios revelados. Fica essa imagem forte, não é? Do Davi como participante ativo, humilde, e da Mical como espectadora crítica, distante. Exatamente. E isso leva-nos, talvez, a uma reflexão final que o sermão parece sugerir. Até que ponto é que as nossas próprias formas de buscar conexão espiritual ou de criar ambientes que achamos espirituais podem, sem querer, parecer-se mais com o carro novo do Davi? Focando talvez mais na aparência, na novidade, na performance externa, do que na substância interna da consagração pessoal e da obediência aos princípios que consideramos fundamentais. Fica a questão.